Oi, gente, resolvi gravar esse vídeo só para compartilhar algumas ideias que eu aprendi de um livro, acho que talvez um dos mais interessantes que eu li até agora em 2023, que é o livro da Linda Colley, é uma historiadora britânica. O livro é A Letra da Lei, Guerras, Constituições e a Formação do Mundo Moderno. Ele é bem interessante, não só para quem está estudando sobre constituições, mas para qualquer pessoa, porque é um livro de uma leitura muito fácil, né? Tem essa pegada da história, de você entender como que as constituições se transformaram no que são hoje, como elas transformaram os modelos de governo desde antes do século XVIII até agora. Então, essa autora, ela levanta algumas teses, né? E a principal dela é de que as guerras que moldaram as estruturas das constituições escritas no mundo, e não simplesmente as revoluções que ocorreram, porque quando a gente estuda, a gente lembra muito da Revolução é, Inglesa, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, né, como modelos de constituições. E ela traz, na verdade, o molde, a ideia de que as guerras, independentemente dos locais onde elas ocorreram, essas guerras moldaram a adoção de cartas escritas, né, com o formato, né, com o apelo de ser uma lei suprema e enfim. Então ela até fala assim que o contexto das guerras, que ela chama de guerras híbridas, que eram guerras que aconteciam tanto no mar quanto na terra no século XVIII, né, elas levaram a crises sociais e levaram a crises econômicas. E essas crises econômicas foi o que desencadearam revoluções e mudanças sociais, e que as cartas escritas, né, que já se utilizavam bem antes da Revolução Americana, elas foram usadas tanto pelos governos que já estavam estabelecidos e queriam se manter, como para os rebeldes que queriam instalar um governo. Essas cartas e documentos escritos eram usados como forma de conseguir apoio popular. Eram documentos que, com apoio popular, você ou conseguiria se manter no governo ou conseguiria derrubar o governo vigente. E aí ela lança também muita, 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 muitas considerações sobre a importância do papel da imprensa escrita, que na época foi um meio de se propagar todo tipo de ideia, seja para propagar as constituições escritas de um determinado estado, porque aquele estado queria que a sua constituição fosse conhecida, queria que as suas ideias fossem conhecidas, queriam mostrar que eles estavam na era da modernidade, e também queriam que aquelas ideias que estavam defendidas, que eram defendidas naquele texto escrito, fosse conhecida de toda a sua população, né? E ela acho interessante que ela coloca que as constituições escritas, elas exercem, de certa forma, um papel paradoxal, porque ao mesmo tempo que elas eram utilizadas, por exemplo, por quem estava no governo, para tentar se manter no governo, elas também eram usadas por aqueles que queriam derrubar um determinado regime vigente. E ela, inclusive, ela chama, né, que a Constituição seria como uma forma, né, como um estilo de escrita, assim como era o romance, por exemplo, no século XVII, ou a poesia. Enfim, as pessoas não precisava ser político, não precisava ser advogado, não precisava ser nenhum tipo de profissional para poder escrever uma constituição. E inclusive se fazia tanto para o seu próprio estado, como também fazia para outras nações que estivessem em ebulição política. Né? Ela também fala que as constituições não eram um produto específico de nações que se constituíssem como repúblicas. Na verdade, as principais constituições, ou as mais influentes, como ela chama, no século XIX, vieram de monarquias e não de repúblicas. As repúblicas foram aumentar no século XX. Né? Antes disso, as monarquias vinham com as constituições mais influentes. Né? E ela também chama, né, que ela considera as constituições como produtos híbridos, que seria isso, né? Que as várias constituições que foram surgindo, principalmente desde o século XVIII e que se espalharam no século XIX, elas eram formadas de ideias de constituições diferentes, com ideias diferentes, de locais com estruturas diferentes. Mas como havia a propagação desses textos pela imprensa escrita, então
cada um que recebia determinada Constituição em determinado país era influenciado de uma forma, da forma que ele interpretava aquela Constituição, e aplicava um determinado direito que ele achasse interessante, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto político e social. E ela também associa a questão das constituições escritas que a garantia de direitos civis, de direitos políticos, ela também estava atrelada a uma forma de se garantir apoio popular e principalmente de se garantir que os cidadãos, homens, se alistassem nas forças armadas, seja marinha, seja o exército. Então, de certa forma, sendo mais prática, eles compravam apoio popular, garantindo direitos, né? Conseguiam, recrutavam os seus soldados para poder lutar nas suas diversas guerras, seja para se manter enquanto país, seja para conquistar outros países. Eles conseguiam isso, garantindo, por exemplo, direito de voto para todos, ou direito de igualdade, especialmente entre as colônias, né? Porque existiam os nativos, existiam os que vinham das metrópoles, né? Então, eles garantiam igualdade entre todos e como uma forma de garantir depois um número maior de soldados em seus exércitos, né? E isso, inclusive, ela argumenta que foi uma das causas que retardou a garantia de direitos para mulheres no século XIX, né? Porque a importância da mulher na guerra só foi, de fato, ser reconhecida após a Primeira Guerra Mundial e depois também da Segunda, né? Que as mulheres tiveram um papel mais, digamos, de certa forma, ativo nos frontes, e só então que os governantes já não teriam mais saída a não ser conceder direito de voto para as mulheres. Inclusive, o interessante também do livro é que ela não restringe a descrição sobre as constituições apenas à Europa ou então aos Estados Unidos, né? Ela faz um giro de diversas constituições em diversos locais do mundo, das ilhas do Pacífico, constituições no Oriente Médio, constituição na Ásia. A Constituição, ela dá um destaque também para a Constituição norte-americana, e ela também fala da América do Sul, ela fala do México. Então, a gente, pela descrição dela, consegue ter uma noção histórica do que aconteceu no mundo. Ela também se detém bastante na Constituição, em como se deu a Revolução no Haiti, como essa revolução também estava ligada com o que estava acontecendo na França, que o general Napoleão Bonaparte tomou o poder, né? Então, ela é bem interessante, é um livro muito legal. No final, ela chama atenção também para o que está acontecendo, por exemplo, no século XXI. Ela continua considerando as constituições escritas como textos importantes, apesar de que a forma de divulgação hoje mudou, né? Antigamente se pautava no texto escrito, agora a gente tem toda uma mídia virtual ilimitada e ilimitados e diversificadas formas de se obter informações, né? E ao mesmo tempo ela ainda acredita que há uma importância nas constituições escritas, porque e que é importante a gente ter noção do nosso passado e de como se deu toda essa evolução da noção da Constituição escrita, porque primeiro que os governos já não podem, por exemplo, oferecer direitos e garantias individuais em troca de apoio em suas empreitadas militares, mas ao mesmo tempo eles também podem se utilizar desses mecanismos para retirar direitos e garantias. Então, ela chama a atenção para isso, para a importância das constituições, para a gente, de certa forma, conseguir ainda proteger direitos e garantias individuais, levando em consideração, como ela também fala, né, que há atualmente um aumento de governos populistas e autoritários, e que nesse contexto as constituições escritas continuam importantes. Então, dica de leitura, seja você formado em direito, seja não, é um livro de uma leitura muito fácil, não demora, tem umas 400 e poucas páginas, você consegue ler muito rapidamente e é muito interessante, tá bom, pessoal?